É o que eu tenho falado, é o que a gente tem discutido aqui. Irmãos, a nossa preocupação é essa, é transmitir a palavra de Deus ao mais próximo que a gente consegue, né? Porque todas essas besteiras, de repente alguém de vocês está pensando, André, de fato isso faz diferença? Vale a pena a gente ter toda essa preocupação, sabe? Será que isso aí não é coisa irrelevante? Não é, irmãos. Não é. Talvez uma coisa ou outra seja, não faça diferença nenhuma. Diga, Mara. O que me chamou a atenção, e tem assim, não me lembro, eu sei que tem assim, arco-íris. Aonde? E eu falei assim, vou. Ah, sim, sim. Tem esse, arco-íris. E isso eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E foi assim, pesquisar alguma coisa e tal. E assim, toda a Bíblia tem, né, a informação passada que não tem, é o arco da aliança. O arco celeste. Esse daí, é a arco celeste, a arco da aliança, mas assim, a tal da Íris, a Íris já é uma deusa, né, e conta lá, contou-se a Sim, história. o termo, né? O termo. Por isso que o arco, esse arco-íris não é esse arco que ele tiver falando, arco-íris. Esse arco não é arco-íris, é um arco da aliança. Ah, entendi, sim. É o termo, a origem. Isso é interessante. Muitas vezes, algumas declarações nossas, algumas frases, alguns termos que a gente tem, ele às vezes foi construído, é fruto, né, de toda uma história que às vezes veio do paganismo. A gente tem... a questão é essa. Eu falei para vocês que os 3 magos lá que foram levar para Jesus presente não eram magos e nem eram 3, né? Falei isso, não? Falei? Não lembram? Não? Sim, alguns foram... acho que alguns talvez não estavam na aula ou não, talvez não se atentaram. E ainda dão um nome, quem sabe? Isso, esse aí. Gaspar, Baltazar e Melchior. Sim, dão o nome deles, né? E eu vejo pregadores, eu vejo irmãos declarando isso. Na verdade, essa informação é do paganismo, é do catolicismo. Isso não tem base em estudos, em comentários, melhor dizendo, nem teológico, né, do cristianismo e nem do judaísmo, que é as 2 fontes principais onde a gente vai extraindo e com muita cautela ainda para peneirar. Mas assim, percebe quanta coisa a gente vai incluindo, né, que foi construído, e às vezes a gente vê a origem e fala, de fato, isso aqui não tem procedência teológica, isso não é correto, né? Então tem um bocado de coisa. A gente precisa se preocupar, irmãos. Talvez uma coisa em outra não altere coisa nenhuma, mas é muito complicado quando a gente não tem filtro, quando a gente não identifica, quando a gente ouve uma coisa e não sabe de fato ponderar, discernir se aquilo é correto ou não é. A gente vai absorvendo tudo, abraçando tudo. Esse é o ponto que eu quero enfatizar com vocês nessa matéria toda, a gente ser crítico, ouvir e não ouvir passivamente, né? Crítico no bom sentido da palavra. Não é também procurando na pessoa ou desrespeitar alguém, chegar na pessoa e confrontar, mas nós, como ouvintes da palavra de Deus, a semelhança dos irmãos lá de Bereia, Atos capítulo 17 verso 11, né, que ouvindo Paulo, mesmo assim eles tiveram a prudência. Deixa eu conferir que isso aqui, se isso que eu ouvi agora, isso tem fundamento bíblico. É responsabilidade nossa, irmãos. O que a gente ouve no domingo, reproduzindo na segunda para frente, é responsabilidade nossa. Então a gente não pode, como um papagaio, ouvir e reproduzir sem pensar, sem filtrar, abraçar como sendo palavra de Deus. Da mesma forma que eu recomendo, não rejeitem tudo que eu falo, né? Também não aceitem tudo o que eu falo. E isso vale para todos aqueles que a gente ouve. Todos. Pode ser uma pessoa séria, bem intencionada, até esforçada, mas todos nós temos o risco de estar cometendo equívoco. O pensamento, eu como professor, o pastor, por mais dedicado, sincero e honesto que seja, todos nós, irmãos, estamos, né, sujeitos a isso. Então, cabe a nós ter essa cautela aí, tá? Então, essa é a minha recomendação. Eu pretendo, nessa matéria, trazer essa pulga atrás da orelha de vocês todas as vezes que vocês ouvirem alguém, a mim mesmo ou qualquer outro. Cuidado, pondere. É por isso que o culto tem que ser muito mais racional do que emocional, porque na emoção a gente abraça tudo, né? Chora aquela coisa toda e, ai que maravilha, e Deus falou comigo e tal, e a gente reproduz isso sem responsabilidade nenhuma, se apoia em coisas falsas muitas vezes,
Então calma, dê vazão, quebrante diante de Deus, confesse pecado, se sinta lá diante da santidade de Deus, um miserável e tudo mais, mas o que você está trazendo para o seu entendimento, saiba se aquilo de fato é a palavra de Deus sendo comunicada pelo Espírito Santo, ou se algum ruído ali, né, que entrou no ouvido do camarada que estava transmitindo, ou da camarada que estava transmitindo, isso não é palavra de Deus, tá? Esse é o que eu pretendo com essa matéria. Se isso formar em nós, está ótimo. Mas bora lá fazer uma interpretação aqui rápida de um texto de Marcos. Se eu lembrar depois de algumas outras coisas aí, tá? A gente vai... Ou se você lembrar, joga no grupo lá, vamos pôr um pouquinho de lenha naquela fogueira que está bem pequenininha, né? Põe lá, irmão, no grupo lá, deixa o fogo pegar lá, depois eu jogo um balde de água, se for o caso. Eu queria tanto que vocês participassem, tanto que vocês interagissem, colocassem lá, desse a continuidade na nossa conversa aqui, lá no grupo. Ô, professor, André, ó, isso aqui também, lembrei que a gente fala, isso é correto, não é? Aí, por lá a gente dá continuidade, tá? Que aqui nem sempre eu lembro tudo, né? Nem sempre eu anoto tudo e lembro na hora. Enfim, vamos lá, capítulo 13 de Marcos, versículo de número 24, até o verso de número 37. Marcos, capítulo de número 13, verso 24 ao 37. Olhem para a minha Bíblia, se vocês puderem. Deixa eu pôr aqui, ó, para quem está aqui pelo vídeo. Pronto. Dá para enxergar alguma coisa aqui, irmãos, ó, na minha Bíblia? Aqui? Marcações, anotações, né? Mais ou menos aí, né? Talvez não dê para ler, mas aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Grifado, anotado, comentário, referência, dividido, tal. É isso aqui que a gente precisa fazer. Pegar o texto e estudá-lo. Você pode pegar qualquer... Opa, isso aqui é a pregação do domingo? É a pregação do domingo. Pode pegar qualquer aqui, ó. Novo Testamento, Antigo Testamento. Qualquer texto aqui que vocês pegar, muitos vão ter, né? Mas sempre tem alguma coisa. Sempre tem algum comentário, tá? Sempre tem alguma notinha de rodapé minha, né? Tem aqui a de estudo, mas aqui, ó. Comentários meus, tá vendo? Então, para onde você for, qualquer livro da Bíblia, qualquer um dos 66, quase capítulo por capítulo, aqui vai ter algum comentário. É assim que a gente deve lidar com a Bíblia, né? Pegá-la e degustar, ruminar, como diz aí os teólogos, né? Então, pesquisar, rabiscar, ver comentários, ler atentamente, pegar a palavra, colocar aqui o que não está muito claro, colocar ao lado aqui. Então, é isso. É assim que a gente deve lidar com a Bíblia, né? Então, voltando aqui para o Marcos capítulo número 13, inclusive isso aqui me ajuda, porque muitos alunos pensam que eu tenho uma mente, uma memória boa, que eu lembro de tudo toda hora. Que nada, irmãos, jamais. Eu sou um aluno como vocês, não tem diferença nenhuma. Talvez eu tenha um pouco mais de dedicação e dou atenção a isso. É a única diferença, talvez, que pode ter entre o professor e o aluno. Talvez, né? Mas é isso aqui, ó. Eu não lembro de tudo, mas eu tenho anotado. Isso aqui me facilita. Né? Essa Bíblia, inclusive, ela é tão familiar para mim que ela não tem marcação aqui do ladinho, né, que tem aqueles livros, mas eu sei exatamente, bem próximo, qual livro que eu quero ir, onde eu tenho que ir, no dedo. Não é na adivinhação, não. Que eu sei onde está escrito, qual é a coluna, se é a coluna da esquerda, se é em cima, se é embaixo. Não é porque eu tenho a memória boa, é porque essa Bíblia aqui, eu manuseio ela. Ela já, eu acho que eu já até falei para vocês, né? Eu manuseio ela já há exatos 20 anos. 20 anos aqui, ó. No mínimo, né? Porque aqui foi uma data que colocaram essa data depois que eu já tinha ela em mãos, mais pouco tempo depois, ó, 4/2/2001. 4/2/2001. Então 20 anos eu manuseio essa Bíblia. Tenho diversas outras, faço pesquisa em todas elas, mas essa aqui, então fica a minha sugestão. Você quer estudar a Bíblia? Pega uma Bíblia que você acha que ela é mais interessante na linguagem, use ela como sendo essa Bíblia referência, fazer anotações e risque, não tem problema, tá? Tem alguns irmãos meio religiosos. Ô irmão, desculpa até se algum tivesse pensamento, não quero ofender ninguém, mas acha que não deve riscar nada a Bíblia, que ela é santa demais, né? Um dia um irmão falou assim: irmão, sua Bíblia é cheia de papel, a Bíblia é boca de Deus, você fica colocando papel na boca de Deus. Eu falei: oh, meu Deus do céu, tem cada coisa que eu tenho que ouvir aqui. Vamos lá, irmãos, 15 minutos eu pretendo estar pelo menos aqui. Ora, naqueles dias, verso 24 do capítulo 13, tá? Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória,
e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro, brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que eu vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Irmãos, lendo o texto me vem tanta coisa na cabeça, fora do texto inclusive, falando do galo aqui. Eu falei para vocês que o galo que cantou lá não era galo, né? Falei isso para vocês também? Não? Mais ou menos. Só tá. Não expliquei, tá. Quando Jesus disse para Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, ou melhor, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás, né? Quando a gente junta os evangelhos, a gente forma essa frase completa, tá? Porque um está de um jeito, outro está de outro, mas a gente já aprendeu, né? Evangelho sinótico, vamos ler todos eles. Então já estou trazendo para vocês o resumo aí. Não havia galo em Jerusalém. Não existia galo lá em Jerusalém. Tem até um livrinho, se vocês me lembrarem, eu vou recomendar para vocês, que ele explica todos esses textos difíceis, textos, curiosidades, tudo mais. Tem uma série, mas assim, são centenas de textos que trazem todas as explicações, né? E o porquê das declarações. Foi essa, por exemplo, não havia galinheiro em Jerusalém. Era proibido, inclusive, de ter esse tipo de animal dentro da cidade santa, dentro de Jerusalém, tá? Por que o texto diz galo? Por que então? Por que é traduzido por galo? Porque, de fato, no original é usado a palavra, né, galináceo, que era a trombeta. A gente precisa entender o seguinte: na época de Jesus, quem fazia segurança, né, de Jerusalém eram os romanos, eram os soldados romanos, tá certo? O judeu não tinha esse estado não que governava, era o Roma que mantinha a ordem aí. Então tinha as vigílias da noite, e para marcar essas vigílias, né, e até mesmo para estar avisando assim, era um tempo, era de paz, porque Roma tinha dominado o mundo, mas ainda tinha o perigo iminente de invasão de qualquer um, né, qualquer hora. Isso era o contexto mundial da época. Então até mesmo para avisar os judeus que Roma estava garantindo a segurança ali, você estava dormindo lá, então de quando em quando tocava-se uma trombeta na cidade, um sinal, né? Até para avisar, ó, nós estamos aqui, está todo mundo vigiando, está tudo seguro, pode dormir tranquilo. Então tinha lá as vigílias da noite. Em cada turno de 3 horas era tocado, né, a trombeta, que era chamado de galináceo, essa trombeta, que foi traduzido por galo. Mas não era o galo animal, não era o galo animal, era a trombeta. Antes que a trombeta seja tocada 2 vezes, 3 vezes tu vai me negar. Esse seria o sentido mais aproximado. Não há erro nenhum na tradução, né? A ideia é preservada, só que não é o galo animal. Da mesma forma que a maçã, lembra da maçã? Não era maçã? Da mesma forma o galo também não era galo. Falei, e agora? Eu não sei quem é mais quem é animal, quem é fruta. Agora eu estou só complicando a sua vida, né, pastor? Só complicando. Vai ter que despregar o galo agora. Despregar, né? De novo lá. Não, mas se o professor tiver aí. Se tiver lá, eu peço para outra pessoa pregar. Né? Para ser a responsabilidade para outra. Fala, não é possível, que eu prego que o galo não é galo, a jumenta não é jumenta, a baleia não é baleia, a maçã não é maçã. O que é o que agora na Bíblia?
Mas essa é a questão, irmãos. Por exemplo, isso aqui vai interferir doutrinariamente? Não vai. Mas se a gente tem uma informação correta, a gente tem mais propriedade de ensinar as coisas, né? A gente, na verdade, isso nos traz uma compreensão maior, porque nós temos mais informações adequadas. Abre-se o cenário do texto bíblico. Isso para nós fica algo mais vivo. Parece que a gente é levado, né, ao contexto, ao texto, à época. Isso é muito bom, isso é libertador, isso é edificante, isso é uma bênção, né? Quando a gente tem essa impressão do que a gente está lendo, a gente está vivendo isso aqui. Parece que a gente é transportado para lá de alguma maneira. Então imagina só como a gente vai enriquecendo a nossa compreensão quando a gente tem essas informações que parecem ser bobas, parece que, sabe, não, mas junta elas, vai fazer esse exercício, você vai ver que as coisas vão mudar né? Quando a gente estuda a Bíblia, essas coisas. Eu não acredito que vocês hoje, a partir dessa matéria, vão ler a Bíblia da mesma forma. Eu acho que essa matéria aqui muda de uma maneira até radical, muitas vezes, né? A gente não lida mais com a Bíblia como a gente lidava. Eu nem sei como vocês lidavam. É só a experiência que eu tenho tido ao ministrar essa matéria que a gente vê, falou, estragou minha pregação, né? Falou, André, eu não consigo mais ler a Bíblia como antes. Eu não consigo mais ouvir mensagens como antes, porque a gente vai sendo, né, aperfeiçoado, não tem como. Até eu mesmo, antes que vocês me ouviam de uma forma, agora, opa, será que o André está falando? Vocês ficam mais criteriosos, mais prudentes, né? E vocês criam mais uma proteção saudável para vocês mesmos. Olha que coisa interessante. Eu nem vou continuar aqui, eu acho que eu vou deixar para a próxima aula que a gente finaliza. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.